Eu estou aqui com Dom Werner. Obrigada pela presença, Dom Werner. Boa tarde. Boa tarde. É um prazer recebê-lo e principalmente num dia tão especial, né? Véspera do nosso domingo de Páscoa. Sábado de Aleluia, como diz o nosso povo, né? É. O sábado já da Páscoa, como introdução à Páscoa, se usa o sábado. Hoje, Cristo está morto, não tem nada na liturgia, só hoje à noite. Então, hoje estamos nós que estamos um pouco mais livres para pensar, para meditar sobre a grande importância da Páscoa na nossa vida, a ressurreição de Cristo como o penhor da nossa própria ressurreição. Mas eu não queria antecipar as coisas, a senhora com certeza quer perguntar alguma coisa. Claro. Dom Werner, ele nasceu na Alemanha, mas ele já tem mais tempo de Brasil do que... Bem mais, eu sou brasileiro naturalizado. E a sua escolha em relação ao Brasil? Se deu assim por vontade própria ou foi por acaso? Deus é quem o enviou? A história é longa, mas um pensamento foi importante para mim. A decisão mais difícil da minha vida foi para ser padre. Eu já estava com vida arrumada, estava tudo planejado, mais ou menos. Mas quando me decidi para ser padre, eu pensei assim, se já pego uma profissão, uma vocação tão difícil, agora tudo ou nada. Não adianta mais um pouco mais fácil, um pouco mais difícil, agora tudo ou nada. O que tenho, vou dar para Deus e para o povo de Deus. E então não queria ficar num país onde já tinha bastante, ainda tinha naquela época bastante padre, onde o sacerdote não era tão necessário. E o maior país católico do mundo, já naquela época, era o Brasil, mas também o país com mais falta de padres, menos padres para o número de fiéis. Então eu falei, eu quero ir a um país assim, onde tem a falta de padres. Além disso, eu conheci um pouco o Brasil, sempre foi muito simpático para mim, sempre me interessei, e tinha também uma tia freira que trabalhava já aqui no Nordeste, aqui no Brasil. Então tinha várias ligações e eu me decidi para o Brasil, pertenço ainda à Congregação do Verbo Divino, fiz esse pedido e me mandaram para o Brasil. E nunca pensei em voltar. Certo, olhem bem, gente. Mas não foi um choque, porque sair da Europa, de um país de primeiro mundo, para vir para um país, e inclusive eu imagino que naquela época era até mais difícil do que hoje o Brasil, né? Era um país mais difícil. Era muito trabalho, a gente nem tinha muito tempo para pensar em problemas, se dedicar ao povo, se dedicar a Jesus Cristo, a Deus, se dedicar ao povo de Deus. Essa foi a minha tarefa, e não pensar agora na própria pessoa. E o início foi um pouco difícil, mas rapidamente me acostumei, e hoje penso e medito em português, ou seja, como brasileiro. Nem penso em voltar um dia. Agora nós estamos sabendo, bom, vindo para Valadares, claro que o Dom Werner veio somar muito para os católicos de Governador Valadares. Tanto assim que aumentou muito o número de praticantes que passaram a frequentar as missas e passaram a se interessar pela religião. Na liturgia, na ação pastoral da igreja, na ação missionária, mas também na ação pastoral, ou seja, caritativa da igreja. As nossas obras sociais são muito bem atendidas por fiéis que se dedicam aos pobres, que querem fazer uma coisa. Um assunto, inclusive, que o novo Papa acentua muito: não esquecer os pobres, não esquecer os doentes, não esquecer aqueles que precisam mais do que os outros da nossa ajuda, do nosso apoio, das nossas orações. Aliás, o Papa Francisco I, ele já assumiu dando lição de humildade. Como é que o senhor vê a entrada desse Papa, a saída, né? Também do Papa que a gente, né, aprendeu a conhecer e amar? Como é que foi isso? Para mim, não foi agradável, muito agradável. Eu gostaria, naquela época, quando a gente não sabia quem seria o novo Papa, que o Papa Bento XVI continuasse mais um tempo, porque eu admirei muito. Eu conheci pessoalmente como cardeal, mostrei uma vez Rio de Janeiro para ele, fiquei várias horas com ele para mostrar o Rio, ficamos juntos, e também já o conheci depois como Papa. Com o João Paulo II a mesma coisa, conheci como Karol Wojtyła, cardeal, e depois como Papa João Paulo II. Então
Conheci os dois. Isso não conheço. Estamos na mesma situação. Dependemos dos meios de comunicação, da igreja, daquilo que nos contam daquilo que nós sabemos pelos meios de comunicação sobre ele. Mas eu fiquei muito contente pela simplicidade dele, pela inteligência dele, pela piedade dele. A primeira coisa que ele pediu, que o povo rezasse por ele, a objetividade, o senso social dele em favor dos pobres, dos necessitados, a simplicidade no viver, de andar de ônibus, não de andar de próprio carro, já fazia como cardeal. Agora ele se mistura com o povo. Ontem ele não lavou os pés de 12 numa catedral ou numa basílica, ele foi a uma prisão. E lavou os pés de 12 presos, de jovens infratores. Eu já fiz também isso, e eu fui muitas vezes à prisão, mas ele é Papa, e teria muita coisa para fazer, para dizer, não, para isso não tenho tempo, mas não. Ele achou muito importante e interessante mostrar a primeira preocupação dele, os que precisam mais dele. Isso. Agora nós sabemos que Dom Werner está em Governador Valadares já há quantos anos, Dom Werner? Em 11. 11 anos. E ao completar 75 anos, ele já enviou ao Papa uma carta, já comunicando esse fato, e com certeza ele deixará de ser bispo em Governador Valadares. O protocolo da igreja exige isso, não é? Se pede que o bispo diocesano, com 75 anos, entregue o seu cargo como bispo diocesano. Ele continua como bispo e faz tudo que o bispo pode fazer, menos ser responsável por uma diocese, ou seja, ser bispo diocesano. Então, quando fiz 75, eu escrevi para o Papa logo aceitou, mas pediu que esperasse mais um pouquinho até o sucessor fosse nomeado. Então a gente tem esperança de continuar com Dom Werner em Governador Valadares por mais algum tempo, por mais alguns meses, ou quem sabe anos. Não sei. Agora, e depois? Dom Werner continua conosco ou vai mudar de cidade? Ainda não decidi. Não, né? Mas eu acho que o coração dele está aqui, viu? Porque ele tem realmente um grande carisma e ele é muito querido por nossa comunidade e pelas cidades da sua diocese. Depende também um pouquinho onde a gente pode fazer alguma coisa ainda para o reino de Deus, para o povo de Deus, onde tem condições de trabalhar ainda e de fazer algo, ou fazer o melhor possível. Dom Werner, amanhã, domingo de Páscoa, e o motivo principal da sua vinda aqui, aliás, eu já queria convidá-lo há muito tempo, mas achei por bem que fosse nessa data especial, para que o senhor deixe ao leste mineiro a sua mensagem de Páscoa. Bom, eu gostaria que cada um se lembrasse um pouquinho da festa de hoje, ou seja, da festa da Páscoa, na qual celebramos o fato mais importante da nossa fé e o tema central da pregação de nosso Jesus Cristo, que é a ressurreição dele como penhor da nossa própria ressurreição. Porque se não existisse a ressurreição, se não existisse a festa da ressurreição, a Páscoa, como diz São Paulo na carta aos Coríntios, capítulo 15, seria vã a nossa fé, estaríamos ainda em nossos pecados e seremos os mais dignos de lástima, desculpa a expressão, os mais bobos, os mais tolos, se não existisse a ressurreição dos mortos e vida eterna. O que dá sentido à nossa vida, que dá sentido à nossa fé, que dá sentido à nossa até prática de caridade, é a ressurreição dos mortos. Imagine se não tivesse. Seria vã a nossa vida, não teria sentido, nem teria sentido a nossa caridade, nem teria sentido ser doente, sofrer, fazer algo em favor dos pobres, se não tivesse ressurreição dos mortos. A vida seria nascer, trabalhar, sofrer, morrer e acabou. Acabou a história, né? Então a ressurreição é o fato principal da nossa fé e a festa da Páscoa, a festa principal da cristandade. Não apenas de nós católicos, de nós cristãos em termos gerais. Então, uma festa importantíssima, não apenas no sentido geral, também pessoalmente para cada um de nós. De nós vivemos como pessoas alegres, ressuscitados, já representando um pouquinho o mundo futuro. Pois é, viram, gente? Então, com esse espírito, né, de paz, de amor,
de solidariedade, que nós vamos comemorar uma Páscoa muito feliz aqui no Leste Mineiro e com os votos, né, naturalmente, e as bênçãos de Dom Werner. A todos desejo de todo o coração uma feliz, abençoada Páscoa. A bênção de Deus para as suas queridas famílias, para as suas ações, não apenas na Páscoa, na semana da Páscoa, para a sua vida. E que cada um de nós leve a sério o fato que Cristo ressuscitou e nós ressuscitaremos também. A nossa vida tem sentido. Ela tem um futuro. Ela não apenas nascer, trabalhar, morrer. Ela tem um futuro imenso, sem fim e sem limitações. Isso celebramos na festa da Páscoa, na festa do amor a Deus e do amor aos irmãos. Dom Werner, obrigada pela presença. Queremos vê-lo outras vezes aqui no programa Arte e Opinião. E desejamos, assim, que, claro, é a sua vontade, mas quem sabe que o senhor possa ficar conosco, permanecer conosco, já que Governador Valadares é onde o senhor se sente em casa. Ele já me disse isso. Muito obrigado. Obrigada, até a próxima oportunidade. E a gente volta já, daqui a pouquinho, comemorando esse sabadão de aleluia, com um bonito desfile na Marquês de Sapucaí, a Grande Rio desfilando exclusivamente essa matéria para o nosso foco do Arte e Opinião. Então, é com você.